Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto, nesta sexta-feira, 20 de agosto, com os seguintes destaques. Barcelona de Guayaquil elimina Fluminense e será o adversário do Flamengo nas semifinais da Copa Libertadores da América. Atlético Paranaense vence a LDU e avança às semifinais da Copa Sul-Americana. Santos é eliminado da competição. Artilheiro do Benfica na última temporada de saída dos encarnados. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, analisam a crise financeira do Barcelona e a fase semifinal da Copa Libertadores da América. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E um avançado do Benfica de saída do clube. Vamos abordar esse e outros assuntos na sequência dessa edição do PB Desporto. Vamos agora para o nosso bate-papo, eles já estão prontos. Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. De imediato eu quero falar com vocês a respeito dessa crise financeira, uma dívida absurda, um valor incalculável, um valor absurdo. Nessa crise do Barcelona, com o presidente do clube no começo dessa semana em conferência de imprensa expondo a real situação do clube. Começa contigo, Moraes, aí em Maceió, como é que você analisa esse momento para lá de complicado do clube catalão, Moraes? Olá, Júnior, um forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Veja bem, essa é uma questão que eu pessoalmente jamais imaginaria que o grande Barcelona chegasse ao fundo do poço, chegasse hoje a essa situação que se encontra. O Barcelona, eu me lembro muito bem, e isso não faz muito tempo, que o Barcelona pagava a Unicef para usar a marca da Unicef na sua camisa. O Barcelona nunca quis ter um patrocinador, nunca na história do clube. O clube era sem patrocínio na camisa. E depois pagava a Unicef para a Unicef permitir que ele usasse o nome Unicef na camisa do Barcelona. Depois começou a ter alguns patrocinadores, começou a precisar da injeção de dinheiro dentro do clube, começou a passar a uma situação diferente, passando as mãos pelos pés ou os pés pelas mãos, e isso foi se acumulando, foi criando um volume tão extraordinário que hoje essa dívida de 1.350 bilhões de euros, na nossa moeda aqui, isso é em torno de 8 bilhões de reais, eu não digo que é uma dívida impagável, mas vai ser preciso uma reformulação, como já está fazendo agora, perdendo alguns jogadores, pelo endividamento não tem como e não teve como renovar o contrato do Lionel Messi. Enfim, chegou para mim ao fundo do poço. Um dia o Barcelona pode voltar a ter a estrutura financeira que tinha antes, mas hoje o seu presidente Joan Laporta, ele sabe que não vai ser fácil encontrar um caminho da volta para o time do Barcelona. Hoje, até títulos, eu acho que está difícil para o clube conquistar
lá na La Liga Espanhola, viu, ô Júnior? Tá legal, Moraes. Sem dúvida alguma, essa situação do Barcelona, um clube com tanta história, tantos títulos, mas é aquele negócio, não tem essa de você dizer, um clube gigante jamais vai passar por uma situação no nível que o Barcelona chegou. Basta más administrações, desvio de verbas, corrupção, enfim, erros absurdos, né? Atitudes inadequadas, crimes que qualquer clube pode chegar nessa situação. Para você, Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, a sua opinião sobre essa situação complicada do Barcelona? Apesar do rombo de 1,35 mil milhões, como se diz aí em Portugal, 1,350 bilhões de euros, como se fala por cá, quase 6 bilhões e meio em reais. Os números no vermelho do poderoso Barcelona, afinal, vieram ao conhecimento dos comuns mortais, dissociados do Olimpo onde se refestela a elite do futebol em nababesca realidade, nem sempre sob responsáveis gestões, mas pelo menos são transparentes, como aliás mandam as boas práticas administrativas, mesmo em situações gravemente adversas. Nada mais resta ao indignado presidente do clube catalão, Joan Laporta, senão espinafrar o antecessor, na realidade sequenciador de tal insolvência, advinda dos tempos de Sandro Rosell, o cartola envolvido no imbróglio, entre outros, da nebulosa contratação de Neymar Júnior, sempre ele, hein? Nas tratativas que lhe renderam uma temporada nas grades e desejada hospedagem de que se livraram por um triz o controverso craque brasileiro e seu empresário Neymar pai. Aqui da distância do Brasil, mas conectado pela tecnologia da informação que nos une nas boas e más notícias, pertinente ponderar sobre a megalomania gerencial no futebol europeu, a despeito dos faraônicos investimentos dos grandes clubes, o que não os livra, todavia, da tentação de colossais contratações, na absoluta certeza de ser sua galinha contumaz poedeira de reluzentes ovos de ouro. A saída de Lionel Messi, radicado na Catalunha desde infante, levado de Buenos Aires com a família, na contramão de todas as razões afetivas para permanecer no Camp Nou, desnudou de vez a insustentável e deficitária situação de um clube cuja tradição se pautava pela disciplina gerencial, a despeito do retumbante histórico de sucesso na equilibrada disputa com o também poderoso concorrente Real Madrid. O presidente do Barcelona, pelo visto, decidiu se despojar dos resquícios de uma opulência que se atravessou décadas de temerária gastança entre o século passado e o atual, agora deixa tudo doloridamente às claras. Para o Barça, rigorosamente ao pé da letra, o buraco ficou muito mais embaixo, Antônio Júnior. Olha, Antônio Manuel Góes, a situação do Barcelona é pra lá de complicada, sem dúvida alguma. Aqui na Europa tem sido a notícia direto esse momento por qual o Barcelona passa, inclusive depois dessa conferência de imprensa do Joan Laporta, o assunto passou a ser, e muito, a crise do Barcelona, o futuro do Barcelona. Como é que o clube vai conseguir sanar essa dívida para lá de gigante? Complicado. No segundo assunto que eu quero abordar aqui no PB Desporto é o campeonato, a Copa Libertadores, melhor dizendo, com a definição agora do último classificado para a fase semifinal. Moraes, Palmeiras e Atlético e Flamengo encarando a equipe do Barcelona de Guayaquil. Foi surpresa para você essa classificação? Como é que você viu, enfim, esses 4 classificados, Moraes? Bom, Júnior, a gente está chegando aí a essa fase semifinal
da Copa Libertadores da América com 3 clubes brasileiros, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, e um intruso, que é o Barcelona de Guayaquil, no Equador. Esse clube, claro, que ele vem crescendo no conceito, exigiu bastante do Fluminense, mas conquistou a vaga para disputar a semifinal. Tanto faz ser o Fluminense como o Barcelona, se chegar à final e decidir e for campeão, é zebra. É zebra. Então, por isso que eu acho que o Barcelona de Guayaquil é um ilustre intruso nesse bloco aí de brasileiros, entre Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Não vejo como esse time ter gás suficiente, força suficiente com o time mediano que tem. É um time do mesmo equilíbrio que se fosse o Fluminense que tivesse nessa decisão. É um time igual, é um time que não tem esse prestígio todo de camisa para enfrentar um Flamengo no Rio de Janeiro ou em Brasília com torcida, um Palmeiras em São Paulo, um Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Por isso que eu acho que essa presença do Barcelona do Equador é um ilustre intruso nesse contexto aí dessa fase semifinal. Um clube que está entre os 3 mais importantes hoje e melhores clubes e times do futebol brasileiro: Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Vamos ver o que é que dá. Como a decisão é dentro de campo, não é no papo, não é na conversa, né? Vamos aguardar que a zebra possa até de repente acontecer. Eu não acredito, mas vamos continuar pensando grande e pensando nessa possibilidade também, Júnior. Olha, Moraes, você não pode descartar zebra em nenhuma competição, e no futebol também. Já tivemos vários casos de resultados inesperados no futebol também. Agora, é claro que não há como negar que o favoritismo pertence às equipes, né? Ao Flamengo, no caso, nesse jogo contra o Barcelona de Guayaquil. E no outro confronto, 2 equipes brasileiras, Palmeiras e Atlético. Aí sim é um jogo sem prognóstico, 2 equipes muito fortes, com estilos distintos, assim como o Flamengo, mas é aquele negócio, né? Teremos jogos com certeza de alto nível, e a equipe que errar menos, que for mais eficiente, irá chegar, né? As equipes, né, irão chegar até a grande final. Para você, Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, como você avalia esses jogos da fase quartas de final, que classificaram as 4 equipes para a semifinal da Copa Libertadores da América? Como dizia a título de chacota o torcedor adversário sobre frustrações do Flamengo nos tempos anteriores às conquistas em Série E do clube a partir de 2019, o desejado Fla-Flu nas semifinais da Libertadores ficou no cheirinho. Sem desconsiderar o empenho e a competência de Roger Machado a promover malabarismos no comando do tricolor das Laranjeiras, com o cobertor curto de um elenco formado majoritariamente por crias do CT de Xerém, acrescido da experiência de Fred e Nenê e alguns outros já na estrada faz tempo, o mais famoso clássico do futebol brasileiro seria um ponto fora da curva entre prováveis concorrentes na penúltima volta do torneio continental. O Fla-Flu poderia até ocorrer, mas havia um Barcelona do Equador no caminho. Dessa feita, os hermanos argentinos ficam de fora, limitados a acompanhar os jogos sem os seus pela TV, depois de o River ser solenemente despachado pelo Galo em BH. Assim, 3 brasileiros de previsível classificação, pela superioridade de suas equipes, têm presença garantida no fechamento do principal torneio da Conmebol. Por um triz, o quarteto dessa próxima semifinal da Libertadores seria integralmente nosso, não fosse a eliminação do Flu.
Para além do equilíbrio dos aspirantes ao troféu, entendo que, a par da afirmação de Palmeiras e Atlético Mineiro, sem descartar as chances do Barcelona equatoriano, o Flamengo é o time a ser batido, justo no jogo de volta a ser disputado no Monumental Isidro Romero Carbo em Guayaquil, mas para os comandados de Renato Gaúcho, sem o fantasma da altitude dos Andes, apenas a 4 metros do nível do mar. Todavia, Antônio Júnior e gente do PB Desporto, teremos espetacular tirateima, briga de pesos pesados, em que apenas um sobreviverá para a final de 27 de novembro em Montevidéu, entre Palmeiras e Atlético Mineiro, 2 clássicos que prometem fortíssimas emoções. Antônio Manuel Góes não deu para o Fluminense. O Fluminense, na verdade, essa partida, eu assisti o jogo todos os 90 minutos, o Fluminense até começou atacando, mas muita bola na área, sem aquela criatividade, e para um time que tinha que vencer, para pensar, para sonhar com a fase semifinal, foi muito pouco. Foi muito pouco. O Barcelona, a gente tem também que elogiar a campanha do Barcelona de Guayaquil. E a verdade é que teremos uma semifinal que vai dar muito o que falar, uma semifinal aí com grandes jogos. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Lagoas, no bate-papo do PB Desporto. Nas últimas do PB Desporto, falando da Copa Sul-Americana, que terá 2 equipes brasileiras na fase semifinal. O Atlético Paranaense, na noite dessa quinta-feira, venceu por 4-2 a LDU no jogo da ida. No campo do adversário perdeu por 1-0, mas agora devolveu o placar, 4-2, quer dizer, fez aquele mínimo que era necessário para se classificar, e jogará contra o Peñarol do Uruguai, a equipe tradicional do Peñarol, na fase semifinal. Outro confronto, teremos a presença do Red Bull Bragantino, fazendo também um belo ano, um belo começo de temporada no Brasil. Vai pegar justamente o Libertad do Paraguai, que eliminou na noite dessa quinta-feira o Santos. No jogo da ida, na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2-1, mas nesse jogo decisivo, o jogo da volta, o Libertad fez 1-0, como fez um gol fora, classificado o Libertad. Então, confirmando os jogos que deverão ocorrer no final de setembro, não tem a data ainda confirmada, teremos o Atlético Paranaense, do técnico português Antônio Oliveira, fazendo um belo trabalho. A equipe, além da presença na semifinal da Sul-Americana, é o 6º colocado no Brasileiro. Então teremos o Atlético enfrentando o Peñarol, e no outro jogo da fase semifinal, o Red Bull Bragantino enfrentando o Libertad do Paraguai. Já aqui na Europa, aqui em Portugal, Giovanni Cabral, extremo de 23 anos, do Sporting, o campeão da última temporada 2020-2021, interessando, segundo a imprensa aqui de Portugal, a um clube francês da primeira divisão, ou seja, da divisão principal do futebol francês, a Ligue 1. O Sporting aceita começar as negociações, mas com valor, pelo menos para começar, de 15 milhões de euros. E um outro jogador pode deixar o futebol português, é o alemão Luca Waldschmidt, que tem uma proposta do Wolfsburgo, do seu país, da Alemanha, e o Benfica também aceita negociar, desde que o valor seja aí pelo menos de 20 milhões de euros. O Benfica pagou na última temporada para contratar o Luca Waldschmidt ao Freiburgo, da Alemanha, 15 milhões de euros, então agora ele quer fazer a negociação, mas pelo menos 20 milhões de euros. O Luca Waldschmidt, que foi o artilheiro, foi o melhor marcador do Benfica na última temporada. O PB Desporto vai ficando por aqui.
Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto do Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui de Portugal, do Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima!